Evangelho, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons e cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus. E aqui nós ouvimos a última das 7 parábolas a respeito do reino dos céus. E nessa parábola o Senhor compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar. Olha que interessante. Os pescadores passam e lançam a rede sobre o mar. Essa rede irá apanhar de tudo: peixes grandes e pequenos, peixes bons e não bons. Quando ela enfim está cheia, os pescadores puxam até a praia, até a margem. E ali, sentados, separam em vasilhas aquilo que é bom daquilo que não presta e será jogado fora. Usando essa imagem, o Senhor faz menção ao dia do juízo, quando os anjos também virão para separar aquilo que pertence ao Senhor daquilo que não pertence ao Senhor. E irá lançar fora, na condenação eterna, aquilo que não presta, ou seja, aquilo que não é do Senhor. E ali, então, se aplica a sentença. Haverá choro e ranger de dentes, a consequência daquilo que não presta é permanecer para sempre não servindo. Bom, a imagem da rede, como a imagem do reino dos céus, tem uma característica muito peculiar. Quando a rede ela é colocada no mar, ela vai alcançar a todos, de maneira que tudo que está ali terminará dentro da rede. A rede não tem o poder de transformar as coisas nessa imagem, mas o ponto aqui não é a transformação das coisas. O ponto aqui é o recolhimento. O que isso quer dizer, Padre Fábio? Quer dizer que o Evangelho ele tem o poder de transformar os corações, mas, sobretudo, recolher aquilo que é de Deus nos corações. É importante. As parábolas anteriores usavam a imagem da semente, que lançada sobre a terra, frutifica ou não frutifica. As 2 últimas que nós ouvimos é a respeito do tesouro encontrado, compreendido no seu valor e tomado como a totalidade daquele que o encontra. É a causa da felicidade, mas também é a matéria da escolha de vida de quem o encontra. Muito bem. Então, o reino de Deus, ele tem em si a força da vida na semente. O reino de Deus, ele lançado sobre a terra, que é o coração do homem, faz frutificar
O reino de Deus, ele também é um tesouro que em si tem o seu valor e é completo, como todo tesouro, né? O tesouro ele é completo, ele tem um valor em si, né? E, ao mesmo tempo, o reino de Deus recolhe. Então, cada parábola representa uma imagem a respeito do reino dos céus. E a imagem de hoje é essa, que no reino dos céus são recolhidos. Nele é recolhido tudo aquilo que pertence a Deus. Por isso, o homem que vive retamente na justiça será recolhido. Obviamente, não basta ser justo, né? É preciso ser justo como Deus é justo. Então, a justiça, que é uma virtude, que a gente poderia chamar de virtude natural, ela também ganha o valor de virtude teológica quando ela se realiza à luz da fé e quando leva o homem a cumprir aquilo que, segundo a fé, é justo, entregar a Deus entregar a Deus o que é de Deus e realizar cada coisa segundo o ordenamento para o qual ela foi criada, né? Então, viver segundo a vida que Deus sonhou para nós é justo. Viver uma vida virtuosa é justo também, mas uma vida virtuosa segundo a vontade de Deus. Então, existe um grau de justiça ainda maior. Mas qual é a diferença, Padre Fábio? Bom, antes do anúncio do Evangelho, homens e gerações viveram, e viveram segundo. Muitos que não conheceram a tradição de Israel, né, viveram segundo uma justiça natural. Mas todos aqueles que conheceram a fé de Israel tiveram a chance de não apenas viver a justiça natural, mas viver também segundo aquilo que Deus propunha na sua revelação ao homem, e dessa forma viveram a justiça segundo a fé. Então foram virtuosos, mas virtuosos orientados a partir da revelação, do conhecimento que tiveram da fé revelada pelo Deus vivo. Muito bem. Da mesma forma, nós podemos olhar para o Evangelho de hoje e perceber essa verdade. O reino de Deus recolhe aqueles que servem daqueles que não servem. É engraçado porque quando a gente usa essa expressão dá um caráter utilitarista, né? Parece que servir e não servir, mas a gente precisa entender que esse servir aqui significa aqueles que vivem segundo a justiça. Todos esses entrarão no fundo da rede. E dessa forma, se vivem e são alcançados pela rede, vão sendo moldados segundo, não estão mais no mar vivendo de qualquer jeito. Tudo aquilo que entra na rede está limitado dentro do mar e vai servir. É a imagem, aí por isso que eu falava no início, né? A gente pode ter uma ideia de que a rede tem um poder de modelar, né, no Evangelho de hoje. Mas de imediato não é isso que o Evangelho está dizendo. A rede, por primeiro, tem um poder de recolher. Deus vai recolher aquilo que lhe pertence. E obviamente que Deus recolhe o que lhe pertence, aproximando aquilo que é igual e modelando. Não está mais no mundo enquanto oceano, mas agora está dentro da rede. Não está mais longe um do outro, mas agora está perto. Então, o Evangelho é como a rede que vai aproximar os homens que vivem segundo a justiça uns dos outros. E eles não vão viver a justiça de qualquer jeito, mas vão viver a justiça dentro daquela realidade que é o Evangelho, que é a rede.
Então, dessa forma, o Evangelho tem o poder de juntar os homens, de aproximar os corações que são justos. Por isso, tantas vezes fazemos a referência a respeito de que o Senhor aproxima, né, um coração de um santo ao outro santo, para que eles possam crescer e viver segundo a justiça. Assim, vimos na história de inúmeros santos. Né? Teresa d'Ávila conheceu São João da Cruz, conheceu São João de Deus. São Filippo Neri conheceu Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola conheceu São Francisco Xavier. São Francisco de Sales não viveu no tempo de São João Bosco, mas iluminou com seus escritos a vida de São João Bosco. E assim sucessivamente, e assim no nosso cotidiano, os corações que buscam a Deus e que vivem segundo a justiça vão sendo aproximados pelo Senhor, assim como uma rede aproxima tudo aquilo que está, digamos, disperso no mar, para estarem juntos. E ao mesmo tempo, não o mar, que poderia ser, que é assim como o mundo, que é um grande, me permitam a expressão, né? Um grande universo, um grande cosmos, digamos assim, se torna agora um microcosmos dentro da rede. Então, da mesma forma, a justiça que no mundo é vivida como valor que norteia o caminho da prática do bem, né? Dentro dessa realidade do Evangelho se torna muito mais orientado, ou seja, dentro dos parâmetros da fé, se torna muito mais orientado e se torna útil. Útil ao quê, Padre Fábio? Útil à eternidade. Por isso, no final, os anjos vão separar aqueles que são úteis daqueles que não são inúteis. Agora a gente entendeu o conceito de utilidade, né? Porque o Evangelho orienta na utilidade, na finalidade da vida eterna. E bom, essa parábola encerra o conjunto das 7 parábolas com aquilo que alguns estudiosos da Sagrada Escritura vão dizer que se trata da assinatura de São Mateus. Como assim a assinatura de São Mateus? A assinatura da mão dele? Não, do estilo dele. O Evangelho de São Mateus foi escrito para aqueles que vieram da tradição de Israel. Então, os últimos versículos, versículo 51 e versículo 52, colocam um diálogo muito pitoresco e delicado. Jesus vira-se e pergunta àqueles que o escutam: entendestes todas estas coisas? E aqueles que o escutam respondem que sim, entenderam. Bom, o Evangelho de Deus é revelado aos pequeninos, aos homens simples de coração, ou seja, aos homens que, temente a Deus, escutam Deus quem fala. Isso é importante. E eles respondem sim. O que significa dizer: os nossos ouvidos se abriram às vossas palavras, Senhor, e o nosso coração as recolheu para si como tesouro. Olha que bonito. Está tendo aqui a compilação das parábolas. Esse sim significa que nós abrimos o nosso coração para lhe ouvir. Significa que a terra é uma terra fértil. E recolheu o Senhor as suas palavras para dentro de si. Essa terra, que é fértil, também agora está sendo cuidada, estão sendo tiradas as pedras, os espinheiros dela. Essa palavra está permanecendo. Ao mesmo tempo, esse sim significa dizer que o coração está pronto para poder crescer. Pois recebendo a palavra é como a terra, é como aquela porção de farinha fermentada. O Evangelho é fermento, né, que faz crescer o homem. Ao mesmo tempo, também,
essa palavra que foi recolhida no coração, ela é capaz de frutificar. E ela é uma palavra única, o que significa dizer que recolhe muitos corações num único lugar. E aí a gente olha agora as 3 últimas parábolas, né? Ela é única, então um tesouro de valor único, como as pérolas, e recolhe muitos corações num só lugar, como a rede. Sim, responderam eles. Então Jesus disse: por isso, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que do seu tesouro, olha aí, voltando de novo à imagem do tesouro, senta-se para tirar coisas novas e coisas velhas. O doutor que se tornou discípulo de Cristo, ou seja, a imagem do escriba, né? O homem formado à luz dos ensinamentos do Senhor, o homem que recebeu a fé e os dons necessários para viver à luz da fé, esse é o escriba. Então, o escriba cristão é aquele que recebeu o Evangelho e os dons necessários para viver à luz do Evangelho. Aí o Senhor faz esse paralelo entre o escriba do Antigo Testamento e o chamado escriba cristão, ou seja, aquele batizado que recebeu o Evangelho e os dons para viver o Evangelho, né? Então, o escriba, que é semelhante a um pai de família, reconhece o tesouro que tem nas mãos. Olha aí as parábolas da pérola, né? Reconhece o tesouro que tem nas mãos e senta para tirar deles coisas novas e coisas velhas. Então, todo aquele que se tornou discípulo de Cristo possui e administra toda a riqueza antiga, ou seja, tudo aquilo que foi entregue pela revelação ao povo de Israel. E acrescenta sobre isso o quê? A perfeição do anúncio evangélico, que a gente viu lá atrás em Mateus 5,17, que é o anúncio das bem-aventuranças, né? Os capítulos relativos à bem-aventurança, o 5º, o 6º e o 7º. Então eis aqui a novidade da lei: sede santos como vosso Pai é santo, amando-vos uns aos outros. A medida do Evangelho, ela é ensinada. Então, ele é aquele que reconhece esse tesouro que recebeu e tira dali uma vitalidade nova. E aqui a gente volta ao tema da justiça, que falamos no início, que iluminadas pela fé, iluminadas pelo Evangelho, essa virtude que já era conhecida do povo eleito, vai à sua excelência e se torna agora não apenas agradável aos olhos de Deus, mas também se torna agora a medida nossa no mundo, assim como a rede marca, né, o lugar onde os peixes vão permanecer aproximando eles. Santa Catarina de Sena, ela, em um de seus escritos, escreve assim, e nós podemos tomar então o texto de Santa Catarina de Sena a respeito do diálogo sobre a Divina Providência. É um texto onde Deus Pai fala a Catarina a respeito de todo o seu amor pelo Filho e de como a Divina Providência ela realiza a salvação dos homens. Então, Santa Catarina de Sena, ouvindo a Deus Pai, escreve: no dia do juízo final, quando o Verbo, meu Filho, revestido da minha majestade, vier julgar o mundo com o seu poder divino, não será como o pobre miserável que era quando nasceu no seio da Virgem, num estábulo, no meio dos animais, ou como quando morreu entre os 2 ladrões. Nessa altura, o meu poder estava oculto nele. Como homem, deixei-o sofrer penas e tormentos. Não é que a minha natureza divina estivesse separada da sua natureza humana,
mas deixei-o sofrer como homem para expiar os vossos pecados. Não, não é assim que ele virá no momento supremo do meu juízo. Ele virá com todo o seu poder e todo o esplendor da sua própria pessoa. Aos justos, inspirará ele um temor respeitoso e, ao mesmo tempo, um grande júbilo em seus corações. Não é que a sua face mude, a sua face, ela é imutável, em virtude da natureza divina, porque ele é um comigo. E também é imutável em virtude da natureza humana, uma vez que assumiu a glória da ressurreição. Ele permanecerá terrível aos olhos dos condenados, porque os pecadores o verão com um olhar de temor e perturbação que eles próprios têm dentro de si por terem se afastado da verdade. Não é isso que se passa com a visão dos doentes, minha filha. No sol brilhante, vê apenas trevas, enquanto o olho são vê nele a luz e se agrada. Não é que a luz tenha algum defeito, não é o sol que muda de qualidade. O defeito está no olho daquele que é cego. É assim que os condenados verão, meu filho, entre trevas, confusão, dor e ódio. Mas será por culpa da sua própria enfermidade e não por causa da minha majestade divina, com a qual o meu filho aparecerá para julgar o mundo, pois nele estará a plenitude da verdade. Ele é a luz que traz a saúde e que realiza a saúde na alma dos homens. Bom, com essas palavras de Santa Catarina de Sena, podemos ver a imagem do juízo, né? Porque a parábola de hoje também nos fala desse momento escatológico, ou seja, da vinda do Senhor. E fica um pouco mais claro aquilo que constantemente repetimos nas nossas meditações. O Senhor virá terrível no dia do juízo, porque nele está a plenitude da vida. E todos aqueles que não buscaram a plenitude da vida não a suportarão. Assim como a imagem que a Santa Catarina foi revelada, né? Não é a luz do sol que se torna boa ou ruim. São os olhos que não a suportam e se lamentam por ela e não a acolhem, e não a querem, porque lhes faz tanto mal. Peçamos ao Senhor que ao longo desse tempo, por meio da sua palavra, possa aproximar os nossos corações constantemente daqueles corações que com grandeza também buscam a verdade e vivem a justiça. Deixamos que os certames do Evangelho ou que a extensão da rede do Senhor nos alcance e nós vivamos dentro daquela realidade que nos leva em direção à eternidade, para que todo o sofrimento nessa vida e tudo aquilo que vivamos possa ser útil à nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, pela intercessão de Santa Catarina de Sena e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.